nós vamos apresentar para vocês um caso de... Deixa eu mudar aqui, senão o logo vai ficar tampando. Aqui é um caso de um linfoma de Burkitt num líquido pleural, tá? Paciente de 16 anos, feminino, entrado no hospital e chegou um líquido pleural, teve um derrame pleural, tá? E aí a gente achou aqui, ó, 8.000 leucócitos, 22.500 células, hemácias, então o líquido estava hemorrágico, bem hemorrágico. No diferencial a gente achou 100% de linfomono, tá? Glicose 14, então normalmente você vê glicose diminuída nas infecções bacterianas, né? Mas também nos tumores isso pode acontecer também, porque tem consumo pelas células tumorais, tá? Proteína um pouco elevada, então devido à inflamação, devido à infiltração pelo derrame pleural, você tem uma proteína alta. Então glicose baixa, proteína alta, leucócito aumentado. Então você tem aqui uma característica de exsudato, tá? Um processo inflamatório. O LDH, ele no líquido pleural, ele denota principalmente lesão celular. Então por pneumonia, tumores. E quando ele está elevado, assim, ó, acima ali de 1.000, você pode ligar o alerta para uma neoplasia. 17.000 é muito alto. Por exemplo, numa pneumonia você chega a 2.000, 3.000, ali numa pneumonia mais grave. Isso que eu estou falando de prática, de observação, pela rotina, já 16 anos fazendo líquido pleural, você observa, começa a observar um certo padrão ao longo do tempo. E esses valores muito altos aqui, normalmente quando a gente vai acompanhando o paciente, você percebe que normalmente dá alguma coisa neoplásica, tá? Então, claro, o certo seria comparar aqui a proteína versus a proteína do soro, fazer uma comparação LDH do soro versus LDH do líquido pleural, mas o médico não prescreveu, foi só uma rotina de líquido pleural. O paciente chegou no hospital, teve um derrame pleural e foi isso que foi pedido, então a gente não consegue avançar muito aqui. A gente vai ter que trabalhar com as armas que nós temos. E aí, a gente vai ver a imagem do diferencial, que aí veio a surpresa, né? Aí vem o principal aqui, ó. Então vamos abrir o arquivo para a gente ver as imagens. Então aqui a gente vai para as imagens. Então o que a gente vê? Estão vendo células diferentes aqui. Aqui tem um linfócito para você comparar com o tamanho e a forma do núcleo, citoplasma, das outras células que estão em volta. É assim que você vai começar a desconfiança ali que você tem algo diferente aqui. Então a gente vê uma célula grande, tá? Núcleo grande, às vezes com um nucleolo, mas um pouco mais difícil. Aqui embaixo tem um nucleolo aqui, ó. Só que está bem esmagada a célula aqui, né? Mas você vê essa intensa vacuolização num citoplasma hiperbasofílico. Então, se você observar em um atlas aí, ou procurar sobre o linfoma de Burkitt, você vai ver que ele está muito característico. Aí você passa para outro campo e você acha de novo a mesma formação celular. E conforme você vai rodando, você vai vendo a mesma forma, tá? Então ela vai se repetindo, é uma população de células com essa característica. Então aqui de novo. Então vários campos, eu fotografei vários campos, olha isso aqui, ó, característica. Nessas duas fotos estão muito características de linfoma de Burkitt. Tá? Ó, um linfócito aqui de novo, outro linfócito um pouquinho mais degradado, olha o tamanho das células. Então aqui, primeira coisa, não é mesotelial, vai por exclusão. Não é mesotelial, não é macrófago, não é linfócito, não pode ser monócito, já começa a entrar em atipia. Então o que você vai ter aqui são células atípicas, tá? Olha só. Então esse padrão vai se repetindo
uma grande quantidade. Essa lâmina foi feita em câmara de Suta. Se você fizer em citocentrífuga, vai sair bem mais perfeito, tá? A câmara de Suta, ela é ótima, ela é excelente, muito boa para você fazer essas análises, né? Ela recupera bem as células e ela mostra uma morfologia bastante fiel. Só que ela não é essa maravilha que eu já ouvi muitas vezes por aí, tá? Então tem vezes que sai errado, tem vezes que você tem que fazer várias lâminas para acertar o ponto ali. É um método muito bom, mas que é bem limitado, tá? Então por isso que a minha lâmina aqui não está tão linda assim, não está aquela coisa maravilhosa, porque foi feita com câmara de Suta. E a câmara de Suta, ela é complicada, ela não é fácil de você acertar o ponto dela. Tem várias técnicas que você procurar na internet, você vai achar várias técnicas, mas no geral essas técnicas, já tentei todas, não funciona. O que eu faço hoje é o que? Eu centrifugo o máximo de sedimento possível e faço a bolinha do filtro bem menor do que a bola, do que o diâmetro do cano que fica ligado ali. E aí eu vou pingando gotinhas até o filtro puxar. E foi a melhor forma que eu achei até hoje da lâmina sair legal, tá? Então, bem bonita a lâmina, bastante característica. E aí você vai pegar e fazer o seguinte: nessa hora você viu células estranhas e você precisa pôr isso no laudo. Muita gente vai te orientar a fazer, ó, é o linfoma de Burkitt, né? Já você tem que saber, você tem que isso, tem aquilo, tem que relatar a característica, dizer que são células linfóides, não sei o quê. Tudo bem se a pessoa já trabalha só com isso e ela tem uma habilidade muito grande, ela já viu inúmeras vezes a mesma situação se repetindo. E isso, claro, vai trazer segurança. Tanto que eu já vi o linfoma de Burkitt em outra situação no laboratório. Então, quando eu bati o olho aqui, na hora eu já matei. Porque eu já vi acontecendo ao vivo, na lâmina aqui. Então, você pode não ter visto ainda e algum dia isso vai cair na sua bancada. E aí você precisa passar essa informação para o médico. Então, o que eu recomendo para você, primeiramente, é saber o que dizer pro médico. Então, o primeiro recurso que você vai ter antes de liberar o laudo é procurar o médico. Você vai fazer uma ligação para ele, falar com ele, falar, ó, tem células aqui, doutor, que há possibilidade de ser neoplasia. Nós temos um LDH muito elevado e nós temos células que não são mesoteliais, não é linfomono, não parece ser algo reativo, tá? Parece ser é muito sugestivo de um linfoma de Burkitt, porque ela é uma célula grande, um núcleo mais ou menos condensado, com citoplasma hiperbasofílico e inúmeros vacúolos. Então parece muito com aquela célula de Burkitt. O que eu recomendo para o doutor é fazer uma pesquisa de célula neoplásica. Então pesquisa de células neoplásicas. Essa é a melhor forma de agilizar o diagnóstico do paciente, sem você ter já uma experiência prévia e extensa em líquidos. Contato com o médico. Tá? Contato com o médico é multidisciplinar mesmo. Não tem relato que você faça no laudo aqui que vai falar para o médico, ó, a não ser que você escreva que a célula tem características sugestivas de linfoma, de Burkitt. E se não for, entendeu? Às vezes pode ser um outro tipo de celular. E aí o médico vai lá, faz, toma as precauções e aí não é outra coisa. Isso, pessoal, é a realidade da bancada, tá? É a realidade da bancada. Eu tenho cursos online que ajudam você a interpretar um monte de exames, só que todos eles são nessa linha. A linha de cautela, a linha pensando no momento que você está hoje nas análises clínicas e ajudando você, mesmo sem experiência, a defender o paciente, a proteger o paciente e ao mesmo tempo proteger seu nome também. Mesmo que seu laudo saia um pouco limitado, mas você tem contato com o médico, você conversa com ele, vocês discutem esse assunto, que eu acho muito mais valioso que simplesmente sair relatando pelo laudo,
Muitas vezes você está num hospital onde tem muitas urgências, o hospital lotado, o médico às vezes nem olha a tua observação, tá? Então esse contato ele é vital. Então por isso que eu trabalho muito com isso, porque eu tenho uma experiência já grande em líquidos, em líquor, e eu vejo que ao longo da minha jornada nessa profissão, o contato com o médico sempre foi a coisa mais eficaz que existiu em qualquer laudo que eu liberei até hoje. Então nós vamos liberar no laudo, e isso eu não falo de só por mim, eu vejo nos laudos de laboratórios de apoio, laudos de outros laboratórios, de patologia até, que soltam uma coisa um pouco mais genérica, apontando que ali tem um problema, mas sugerindo exames complementares. E nunca com essa precisão toda de soltar exatamente que tumor que é, células blásticas. Tudo bem, o paciente tem leucemia, provavelmente é uma infiltração ali também de blastos, né? Nesse caso específico, pessoal, o hemograma dessa paciente está normal, não há linfoma no hemograma dela. Ela está com linfócitos totalmente normais, tudo normal. Inclusive é um hemograma que ele veio tão normal que ele passou sem lâmina. Quando o líquido pleural chegou e a gente viu isso aqui, a gente foi atrás de revisar as lâminas aí. Fizemos a revisão e nada foi encontrado. E toda vez que vem hemograma dessa paciente na rotina, nós estamos lendo a lâmina mesmo com ele todo normal. Tá? Não tem nenhuma normalidade no hemograma. Então, em breve, deve aparecer alguma coisa no hemograma, se isso aqui evoluir demais. Tá? Então, vamos supor que você não conseguiu contato com o médico, ou que você vai liberar o exame. Você falou com o médico, mas tem que liberar. O que eu vou relatar nesse laudo? Então, no laudo, eu vou colocar aqui. Vou dar duas opções para você. A primeira opção é uma opção mais cautelosa, que aí eu recomendo altamente que você tenha feito contato com o médico e explicado para ele o que você vai soltar no laudo. Então você fala assim, ó, presença de células com alta com altas características, presença de células com características intensas de atipia. Ponto. Sugere-se pesquisa de sugere-se exame específico. Pronto. Intensas de atipia, sugere-se exame específico. Você falou com o médico, tudo, e aqui está sugerindo. Outra coisa que você pode fazer é isso aqui, ó. Presença de células com intensas características atípicas. Ponto. Células de tamanho médio a grande com núcleo pouco condensado e citoplasma hiperbasofílico e intensamente vacuolizado. Tá? Sugere-se exame específico. Tá? Então aqui você já está falando, você já está dando um alerta. É um alerta importantíssimo para o médico avaliar. Tá? Então você vai colocar essa observação no laudo, ou essa aqui um pouco mais cautelosa, um pouco mais aberta. Se você não tem muita segurança, mas você pelo menos está avisando e vai fazer o contato. Aqui embaixo, um pouco mais profundo. Tá? Ah, Leandro, e a observação empurrando para o lado de Burkitt? Eu não faço.
tá? Eu não faço essa observação e você tem que tomar bastante cuidado com essas observações, levando a uma patologia, né? Então, na guerra de se vender as coisas aqui, vender curso, vender e-book, vender um monte de coisa, nessa guerra, todo profissional ele quer se diferenciar. E cada um vai aprofundando cada vez mais, vai deixando cada vez mais específico. Aí você vê um que fala igual eu estou falando aqui. Estou abrindo, estou trabalhando um pouco mais com a realidade, mas um laudo um pouco mais aberto, que não vai prejudicar em nada o diagnóstico do paciente. Você vê outros afunilando cada vez mais e tem gente que chega a falar que é aquela célula mesmo. E aí você vai, ah não, esse aqui fala que é a célula mesmo. Mas pensa na rotina. Quando você estiver sozinho ali, nenhum desses caras vão chegar ali para você e vão avaliar com você nada. Ele vai te vender aquele produto e largar você sozinho. Você comprou, tá com o curso, tá com todas as ferramentas ultra avançadas, observações hiper específicas, lindas, só que aí você tá sozinho ali. Não tem ninguém para te auxiliar. E aí você vai fazer o quê? Então aqui, o que eu estou te falando é para você se virar sozinho, tá? E é isso que você vai fazer. Seja lá que célula que você encontrar, essas duas observações vão cair muito bem. Claro que a descrição aqui você vai mudar para outra coisa, mas pelo menos você vai ter aqui segurança, ninguém vai te xingar porque você liberou um laudo errado. Tá? Você não vai prejudicar o paciente porque você liberou um laudo incompleto. O laudo está avisando, ó, tem atipias, vamos pesquisar. De qualquer maneira, seja a observação que você colocar, a mais simples, a mais complexa, o médico vai fazer pesquisa de célula neoplásica do mesmo jeito, biópsia, etc. Por quê? Porque se fosse assim, se fosse para descobrir a doença pelo líquido pleural, pelo hemograma, pelo líquor simplesmente, e não precisasse fazer mais nada, não existia outro tipo de exame. Então tudo a gente vai resolver por aqui, porque ensinaram uma forma que eu libero todas as doenças existentes no mundo pela observação dele ali, entendeu? Então sempre o ponto aqui é você não fazer uma besteira, é não liberar, por exemplo, como linfomono, liberar até aqui, ó, linfomono 100%, acabou. O médico vai falar, ah, é alguma coisa viral, é alguma coisa, né? O que é isso aqui? É alguma coisa reativa? Não, eu estou trazendo um relato para o médico, estou avisando ele, ó, doutor, que é complicado, ó, tem uma coisa ali muito estranha, você precisa aprofundar essa pesquisa. E aí você libera essas duas observações. Não conseguir contato com o médico, você tem essas observações aqui, um pouco mais genéricas, avisando que a coisa está feia, que o negócio aqui é grave. E aí o médico vai olhar seu laudo, vai olhar a observação, aí ele vai pegar os exames de imagem, ele vai pegar outros exames, ele vai pegar uma paciente jovem com derrame pleural, o que é isso, cara? Ele vai estranhar. Tá? Vai ser uma coisa que vai chamar atenção. E aí eles vão aprofundar esse diagnóstico e vai chegar à solução. Tá? Então esse laudo, que se você soltar isso aqui do jeito que tá, cara, paciente seguro, tratado. Beleza? Então lembrando vocês, claro, eu tenho o curso de líquor, líquidos cavitários, que vai ficar aqui embaixo, um link para você quiser se aprofundar nesse assunto e liberar os exames como um analista clínico e não querendo invadir o espaço do médico e querendo fazer análises que vão além da nossa formação, seja lá que pós que você fez, com certeza você não chegou a níveis de analisar um exame lá de imagem profundamente para comparar, não. Eu vou ensinar você a trabalhar com o líquido que está na sua mão, o que você fazer com aquele material que está ali e não começar a tentar dar diagnósticos e relatar coisas extremas, tá? Trabalhar com o resultado correto, com raciocínio clínico adequado para um analista clínico da bancada. Isso vai trazer tranquilidade no seu plantão, trazer segurança, que você sabe que você está fazendo ali, analisando, vou mostrar várias morfologias, vários casos clínicos diferentes do que mais aparece na bancada para você ter uma noção, uma melhora, uma abertura da sua mente e começar a colocar os exames, os resultados, as observações e as conversas com o médico no lugar correto. Beleza? O link está aqui embaixo. Só clicar e conhecer todo esse material, vai estar disponível para você. Beleza?
Então, um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal.